Olá pessoal, me chamo Danilo Bernardino, sou professor do Objetivo e hoje nós vamos falar sobre a antiga civilização romana, um assunto importantíssimo para você que vai fazer o PAES esse ano, para você que é interessado em história. É um assunto realmente que dá muito pano para manga, mas aqui hoje vamos falar apenas mais ou menos uma hora sobre a antiga civilização romana. E de cara, sem perder tempo, eu já quero mostrar a vocês o grande estandarte da antiga civilização romana, a famosa Áquila Romana, ou a Águia Romana, e aqui embaixo essa sigla bastante importante, que eu acho que diz muito para a gente: Senatus qua Populus Romanorum, beleza? Isso é importante porque desde o princípio vocês veem que as duas principais instituições da antiga civilização romana é o Senado romano e o povo de Roma. Falar sobre uma importantíssimo, nós vamos ver, porque a civilização romana está nos alicerces da nossa civilização ocidental contemporânea. Mas antes de qualquer coisa, a gente tem que falar primeiro sobre a geografia, isso é importantíssimo, nos diz bastante coisa. Quando nós falamos sobre Roma, nós estamos falando sobre uma antiga cidade-estado localizada na Península Itálica, que vocês podem ver aqui. Roma foi fundada na região do Lácio, provavelmente no século VII ou no século VIII a.C. E aqui é importante algumas coisas a gente perceber. Primeira coisa, percebam que a Península Itálica, chamada Bota, que hoje é um país chamado Itália, está muito próxima da Grécia continental. Portanto, os vínculos da Península Itálica, em especial de Roma, com os povos gregos, de imediato, você consegue observar isso na geografia, são muito próximos, muito íntimos. E outra coisa, a região acima da região do Lácio, que é essa região onde está Roma, é a região da Etrúria, beleza? Esses são os dois grandes povos influenciadores da antiga civilização romana, gregos e etruscos. E a gente tem que falar um pouco sobre eles para falar sobre os romanos. Portanto, podemos dizer que, a princípio, os dois povos fundadores, grandes influenciadores da civilização romana, são os etruscos, na região da Etrúria, na parte mais setentrional da Península Itálica, e também os gregos, portanto, vejam, muito próximos da Península Itálica. Um detalhe importante aqui, eu já disse que a cidade de Roma foi fundada na região do Lácio, que é essa região vermelha aqui. É por essa razão que a língua portuguesa, inclusive, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, é chamada de a última flor do Lácio. É a última língua latina desenvolvida, criada a partir da língua latina falada em Roma. E a gente tem que pensar numa coisa antes. Lembre-se que a cidade de Roma ainda existe, evidentemente. Roma é conhecida hoje como uma cidade eterna. De fato, é uma cidade bastante antiga. Aqui nas imagens nós temos exatamente isso. Nós temos o Coliseu, que é um grande símbolo da antiga civilização romana. O Coliseu, como ele está hoje, veja, apenas em ruínas, é um grande ponto turístico da cidade de Roma, e uma imagem mostrada, evidentemente, do Coliseu como ele seria. O Coliseu, que é um grande símbolo do Império Romano, chegava a abrigar 50 mil pessoas em seus espetáculos de diversas ordens, seja lutas gladiatórias, execuções ou outras manifestações públicas. Lembre-se, portanto, que a cidade de Roma hoje é a capital de um país. Roma hoje é a capital da Itália. A Itália é um país como o Brasil, um estado centralizado. É importante a gente lembrar disso. Essa é a imagem atual de Roma, mas aqui é uma fontana, a Fontana de Trevi, que é uma fontana romana, mas vejam que Roma hoje é uma cidade cosmopolita, é um grande centro turístico, as pessoas visitam Roma. Roma é uma capital mundial. No entanto, não é sobre essa Roma que nós vamos falar, estamos falando sobre a antiga civilização romana. Roma hoje é a capital de um país. Então, a Roma que nós vamos falar hoje é a Roma cidade-estado, capital de um império gigantesco. E o mais importante, eu acho, é nós mencionarmos a importância de falarmos sobre isso. Quando a gente entende um pouco melhor sobre o porquê, qual é a importância, quais são as razões de nós falarmos sobre isso, eu acho que a gente fica mais apto a entender melhor, com o coração aberto, as minúcias disso aqui. Portanto, a primeira coisa que a gente tem que pensar é por que, então, estudarmos Roma, a antiga civilização romana, algo que parece estar tão longe da gente. E aí, pessoal, basta dizer para vocês uma coisa: nossa sociedade hoje está alicerçada em vários pilares que são romanos.
Eu vou mencionar aqui um pilar cultural, espiritual e jurídico. Portanto, é importante que você entenda que não é possível entender a nossa civilização hoje, a nossa sociedade, se nós não tentarmos entender o que significa e o que era a antiga sociedade romana. Hoje, como nós estamos aqui, se deve muito à antiga civilização dos romanos. Evidentemente que não só eles, mas grandes pilares, como eu disse, da nossa civilização estão alicerçados no que foi a antiga civilização romana. E o primeiro que eu queria mencionar é um cultural e linguístico. A nossa própria língua portuguesa é uma língua latina, como eu já mencionei. Os romanos vão levar a língua latina para a Península Ibérica ali por volta do século I depois de Cristo, e ali a língua latina vai se instalar até se tornar séculos depois o que nós chamamos de língua portuguesa. A língua latina, ela ainda existe nesses idiomas como português, como francês, como italiano, como romeno, como catalão. São todas línguas chamadas línguas neolatinas. Por isso aquela história de que o latim morreu, que o latim é uma língua morta, isso na verdade é muito besteira. O latim existe, está vivo nessas línguas que são oriundas da língua latina antiga. O português é uma delas. Nós usamos e abusamos do português todos os dias. Toda vez que nós abrimos a boca, nós damos vida, de alguma maneira, à antiga civilização romana. É claro que a língua portuguesa não se resume apenas à língua latina, no entanto, ela está sustentada, alicerçada na antiga língua dos romanos. Portanto, o primeiro pilar cultural da nossa própria língua é uma língua romana. Agora, outro fundamental, que é a questão espiritual. Aí vocês devem se lembrar, e isso eu acho que todo mundo sabe, que não existiria cristianismo, pelo menos da forma como nós entendemos, caso não houvesse a antiga civilização romana. Vocês devem lembrar que o grande profeta dos cristãos, Jesus Cristo, nasce no seio do Império Romano, uma região bastante pobre, e é ali, dentro do Império Romano, que a religião cristã vai se alastrar por todo o Império. É apenas a partir de Constantino, imperador romano, que vai aderir à religião cristã, que a religião cristã realmente se espalha por todo o Império, por toda a Europa, onde está até hoje. Portanto, caso não houvesse o Império Romano como nós o entendemos, a religião cristã também não existiria. A gente deve lembrar que a religião mais popular do Brasil hoje é a religião cristã, e isso é importante. Nossa sociedade, de alguma maneira, tem como um dos seus pilares a religião cristã. A própria sede do Vaticano, evidentemente, é em Roma. Vocês estão vendo o Papa de hoje, o Francisco, que é o Papa sul-americano, mas que vive no Vaticano, que vive em Roma. E até hoje a língua oficial do Vaticano é a língua latina, o latim, beleza? E por fim, vocês estão vendo aqui uma imagem das 12 tábuas, nós vamos falar sobre isso depois, mas o nosso próprio código jurídico está extremamente associado ao antigo código romano. Não é à toa que muitos dos termos usados hoje no meio jurídico são termos latinos, ou seja, grande parte da nossa organização, dos nossos alicerces jurídicos também são provindos da antiga civilização romana, e isso não pode ser esquecido de maneira alguma. Vejam que a partir disso é uma grande besteira você pensar ou perguntar: por que estudarmos a Roma Antiga? Vejam que não existe o que há hoje caso não houvesse existido a antiga civilização romana. Nossa sociedade está alicerçada nesses preceitos. Por isso a importância da gente conhecer isso aqui um pouco melhor. Lembre-se que um povo que não conhece a própria história é um povo que não se conhece. Um povo que não se conhece é um povo que não sabe exatamente para onde tem que ir. Ok? Mas, no final das contas, o que é Roma? De onde saiu Roma? Pessoal, nós não sabemos exatamente, essa é a verdade, em que ano exato, em que momento, por quê, quem fundou a cidade de Roma. Roma, a princípio, e eu vou mencionar isso depois, teria sido fundada no século VII, ou no final do século VIII antes de Cristo. Portanto, Roma já tem quase 3.000 anos. Nós não sabemos exatamente como Roma foi fundada, mas os romanos, de uma maneira geral, costumavam contar uma história, é o chamado mito de origem de Roma. O que é um mito de origem, pessoal? Primeira coisa, mito é uma narrativa não demonstrável. E origem, a origem de um povo, no caso. Portanto, mito de origem é uma narrativa não demonstrável da origem de um certo povo.
Isso é bastante comum. Qual que é o mito de origem dos romanos? Os romanos antigos costumavam contar a história dos irmãos Rômulo e Remo. Quem são Rômulo e Remo? Bom, a princípio, Rômulo e Remo são dois irmãos gêmeos, descendentes de um troiano chamado Enéas. Enéas é um personagem da Ilíada de Homero, que teria sido um dos sobreviventes do caos em Troia, da Guerra de Troia. Isso mesmo, vejam como os romanos resgatam essa época mitológica grega para reconstruir a sua própria história. Vejam uma ligação bastante próxima entre gregos e romanos. Esse troiano chamado Enéas teria fugido da cidade de Troia e teria peregrinado por aí, até chegar finalmente na Península Itálica. Quem conta isso é um poeta romano bastante importante chamado Virgílio, que escreve a grande epopeia romana, chamada Eneida. Na Eneida, Virgílio conta pra gente como esse herói troiano teria fugido de Troia e chegado à Península Itálica. O certo é que, segundo a história, segundo o mito de origem da cidade de Roma, Enéas chega à Península Itálica e funda uma cidade. Que cidade é essa? Não é Roma ainda. A cidade que Enéas funda é a cidade de Alba Longa. Gerações depois, dois descendentes de Enéas nascem, são dois irmãos gêmeos, Rômulo, em italiano e latim Rômulo, em português com U, e Remo, beleza? Esses dois irmãos, a tradição diverge. Bom, a princípio, eles teriam sido expulsos da cidade ainda crianças por um tio usurpador, segundo alguma tradição. Outras tradições divergem quanto a isso. Algumas dizem que teria sido o próprio pai. Mas o certo é que eles são abandonados às margens do rio Tigre, aqueles sucessores legítimos do trono da cidade de Alba Longa. Mas, por acaso, eles são encontrados por uma loba. E essa loba os amamenta. Essa estátua que vocês estão vendo é um símbolo da cidade de Roma. Essa estátua é bastante famosa. Essa loba é apelidada de Luperca. Essa estátua aqui em específico, que está no Museu do Capitólio em Roma, é uma estátua da Idade Média, século XIII provavelmente, mas é uma imagem bastante característica e marcante da cidade de Roma. Esses dois irmãos, portanto, são cuidados a princípio por essa loba, mas na sequência são encontrados por um camponês chamado Fausto. E Fausto cria essas crianças até o momento em que eles crescem, eles cobram a consciência de que eles são da nobreza, de que têm direito à realeza, se vingam do seu tio, mas fundam uma nova cidade, a cidade de Roma. Roma teria sido fundada em 753 a.C., segundo essa tradição. Só um parênteses aqui, provavelmente Roma não é tão antiga assim. Provavelmente os romanos recuaram um pouco sua data de fundação com Rômulo e Remo para se comparar de alguma maneira à antiguidade da cidade de Cartago. Acredita-se hoje que Roma tenha sido fundada um pouco depois disso, talvez no século VII, ou até mesmo no final do século VIII. Mas, segundo a tradição, Roma foi fundada em 753 a.C. Na verdade, 21 de abril de 753 a.C. 21 de abril, a mesma data de fundação da cidade de Brasília. Brasília conscientemente foi fundada no mesmo dia em que teria sido fundada a cidade de Roma. Mas eu mencionei antes os etruscos, e é impossível falar sobre a fundação de Roma, sobre o que é Roma, sem falar da antiga civilização etrusca. Roma, como eu já mencionei, está na parte central da Península Itálica, na região do Lácio. Os etruscos são um povo que viveu na parte mais ao norte da Península Itálica, na região da Etrúria. E o povo que está, sem dúvida nenhuma, na base do que é a antiga civilização romana. Vocês estão vendo aqui uma escultura bastante famosa, na verdade é um sarcófago etrusco, chamado sarcófago dos dois esposos, né? Uma mulher e um homem. Eles estão reclinados aparentemente ali num banquete. Isso é bastante interessante, e é por isso que eu coloquei aqui, porque como os romanos normalmente comiam no seu dia a dia, eles comiam não como a gente sentados, mas sim reclinados, assim como esses dois personagens estão fazendo, reclinados, comendo ali as suas refeições diárias. Isso teria sido, entre outras coisas, uma influência etrusca também. Portanto, não se esqueçam da importância vital da antiga civilização etrusca para a civilização romana. Não é à toa que os últimos 3 reis romanos são etruscos. Mas como assim reis? Pessoal, quando Roma é fundada por Rômulo,
e Remo. E a gente mencionou isso antes, mas Rômulo comete um fratricídio, né? Rômulo mata Remo e se torna dessa forma o primeiro rei de Roma. Roma teve 7 reis. Portanto, lembrem-se que o primeiro período histórico político da antiga civilização romana é a monarquia. Portanto, Roma foi primeiro uma monarquia e Roma teve 7 reis. O primeiro deles, Rômulo. O último deles, nós vamos mencionar depois, Tarquínio, o Soberbo. Aqui são os nomes que estão em inglês, né? Mas, primeiro lembre-se o que é uma monarquia, né? Monarquia é uma palavra de origem grega, é a junção de 2 palavras importantes aí, monós e arché. Monós é apenas um, e arché é poder. Portanto, monarquia é o poder de apenas um. E os romanos chamavam esse de rex. Por isso nossa palavra é rei hoje em dia. Roma teve ao todo, durante este período, 7 reis. Esse é o período, portanto, do chamado período monárquico romano, é a monarquia romana. Desde Rômulo, essa figura mítica, que nós nem sabemos se realmente existiu, até o seu último rei, Tarquínio. Como eu disse, inclusive os últimos 3 reis romanos têm origem etrusca, fazem parte de uma dinastia etrusca dos Tarquínios. E o último rei romano, chamado Tarquínio o Soberbo, nós não sabemos exatamente muito sobre ele, muito a respeito desse período é mítico, é fabuloso, nós não temos muitas evidências materiais disso, mas teria sido um rei muito grosseiro, e dessa forma teria sido expulso de Roma pelo Senado da cidade. Dessa forma, Roma, com a expulsão de Tarquínio, deixa de ser uma monarquia e passa a ser uma república. A República Romana vai desde o fim da monarquia, em 590 a.C., até a ascensão de Otávio Augusto, lá na frente, em 27 a.C. Mas eu disse que os responsáveis pela expulsão do último rei de Roma foi o Senado de Roma. E aí a gente começar a falar um pouco sobre a sociedade romana em si. Pessoal, no topo da pirâmide social romana, aqueles que compõem o Senado são os chamados patrícios. Patrícios vem de pater, pai em latim. Quem são os patrícios? Os patrícios são aqueles bem-nascidos, são os descendentes das principais famílias romanas, das primeiras famílias romanas, são os donos de terra. Nós vamos falar depois, mas são eles, é a exclusividade deles ocupar as principais magistraturas romanas, ou seja, os principais cargos públicos romanos, entre eles o Senado, beleza? Agora, embaixo dos patrícios, nós temos uma classe menor, que nem aparece aqui, são chamados clientes. Okay? Os clientes são aqueles estrangeiros que vivem ao redor dessa corte de patrícios. É importante que você lembre deles. Os clientes são dependentes desses patrícios. Agora, a maior classe da cidade de Roma são os plebeus. E quem são os plebeus? Os plebeus são aqueles romanos, são homens livres, mas não são patrícios. A princípio, no início da República Romana, os plebeus não podem ocupar cargos públicos, beleza? E lá embaixo, isso é bastante importante, nós temos os escravos. É importante que você lembre que a escravidão é um elemento fundamental na história das civilizações antigas. A escravidão está presente, você sabe, na antiga civilização grega, está presente no Egito, na Mesopotâmia, está presente também, evidentemente, um elemento muito importante na antiga civilização romana. É em função, inclusive, da ausência de mão de obra escrava que nós podemos explicar lá na frente o declínio romano. Lembre-se que a escravidão é uma instituição importantíssima para a economia romana que está presente na organização social dos antigos romanos. Mas quais são as principais instituições romanas? Eu disse que com a expulsão do último rei de Roma, Roma passa a ser uma república. Mas o que significa república? República é uma palavra latina, res publica. Res publica significa a coisa de todos, aquilo que pertence a todos, aquilo que é público. Portanto, a princípio, com a expulsão do último rei de Roma, Roma deixaria de ser de uma pessoa só e passaria a ser de todos. Mas é evidente que isso não funciona de forma tão simples assim. Com a expulsão do último rei de Roma, a principal instituição de Roma, a que vai concentrar todos os poderes, passa a ser o Senado.
O Senado é a principal instituição da República Romana. Faz parte do Senado apenas os patrícios. Lembre-se, durante o período republicano, a principal instituição romana será o Senado. E lá no final da República, é com o enfraquecimento do Senado que nós teremos o fim da República também. Vejam aqui que, a princípio, Roma tinha cerca de 100 senadores no início da República, e lá no final do Império, Roma chega a ter 900 senadores. Isso é natural, com o aumento na cidade, o aumento do Império Romano. Agora, bastante importante, eu quero falar sobre isso agora, a gente não vai mencionar esses agora, ok? São os cônsules. Os cônsules é a principal magistratura da antiga civilização romana, são os dois representantes da cidade romana. Os cônsules são eleitos anualmente, são sempre 2 cônsules. A princípio, só podem ocupar cargo de cônsul patrícios, beleza? Eles têm as funções legislativas, judiciárias, mas em especial também tem o império. O que é o império? O império é a capacidade de um romano de reger, de ter o controle de um exército, portanto tem funções militares. Portanto, lembre-se, durante o período republicano nós temos 2 importantes magistraturas. O Senado, a mais importante de todas, e o cônsul. São os 2 cônsules anuais, que são as pessoas mais importantes, entre aspas, da cidade de Roma. Agora, como é que ficam os plebeus nessa história? Isso é bastante importante. Lembre-se que com o fim da monarquia e o início da república, a principal instituição romana passa a ser o Senado. E, a princípio, os plebeus, aquela grande massa de homens livres romanos, não têm direitos políticos. E nós vamos ver uma coisa interessante, que ao longo do período republicano, esses plebeus vão ganhar cada vez mais direitos políticos. Isso é bastante importante. E talvez o mais famoso deles seja o tribunato da plebe, logo no iniciozinho da chamada República. Veja, o início da República. O que é o tribunato da plebe? O tribunato da plebe é o primeiro cargo público, ou seja, a primeira magistratura criada especialmente para os plebeus. O tribunato tem como uma de suas funções, por exemplo, representar os plebeus junto aos senadores patrícios. O tribunato da plebe tem como função, como atribuição, por exemplo, o poder de veto. São sempre 2 tribunos da plebe. E caso eles concordem, eles podem vetar qualquer decisão do Senado. Além disso, outro ponto importante aqui é a lei das 12 tábuas. A lei das 12 tábuas também logo no iniciozinho do período republicano. O que é a lei das 12 tábuas? Foi o momento em que os romanos, no início da República, pegaram todas as suas leis e transformaram elas para um formato escrito. Portanto, é a escrituração das leis romanas. Antes disso, as leis existiam apenas em formato oral. E quem detinha o monopólio da justiça eram apenas os patrícios. Portanto, o esforço de pegar as leis que estão em formato oral e transformar em escrita, colocar aquilo materialmente de forma escrita, é uma forma de democratizar a justiça. Também é mais um avanço plebeu. Outra lei importante plebeia, dentro dessas conquistas políticas plebeias, também no início da República, é a chamada Lei da Cananeia, que estabelece que a partir daí plebeus podem se casar sim com patrícios. Portanto, patrícios podem se casar com plebeus e vice-versa. Isso é muito interessante. Lembre-se que temos plebeus muito ricos. A gente pensa em plebeu, a gente pensa em bando de camponês, marginalizado, mas lembre que existem, evidentemente, plebeus muito ricos, isso é claro. E outra importante, hoje que eu queria mencionar, é a Lei Licínia Sextia, que estabelece que a partir daqui os plebeus podem ocupar cargos públicos que antes eram exclusivos dos patrícios. Portanto, a partir daqui, por exemplo, os plebeus podem ser cônsules. Ele pode ocupar o cargo de cônsul, por exemplo. Estamos, portanto, na República. E sobre a República, é importante que você lembre que a República talvez seja o principal período da história romana. Eu já me antecipo, vocês já sabem disso, que Roma pode ser dividida em 3 períodos históricos, politicamente falando. Roma primeiro foi uma monarquia, agora Roma é uma república, e no final Roma foi o que nós chamamos de império. Mas o período republicano talvez seja o período mais importante, porque é durante o período republicano que Roma se constitui como um poder realmente importante no mundo mediterrâneo. É durante a República que Roma realmente vai se expandir. É verdade que Roma alcança sua maior extensão territorial durante o período imperial, mas é durante o período republicano que Roma vai se tornar uma grande potência mediterrânea e vai se constituir realmente como um grande
poder imperialista. E representando isso, nós temos que mencionar necessariamente as guerras púnicas, que acontecem aí mais ou menos no meio do período republicano. Pessoal, durante o período republicano, nós temos, por exemplo, as chamadas guerras púnicas, um grande confronto militar entre a cidade de Roma e a sua principal inimiga, a cidade de Cartago. Vejam, Cartago estava no norte da África, Roma na Península Itálica. São dois poderes imperialistas. Nesse momento, no século III a.C., no Mediterrâneo, são as duas principais potências já nesse mundo mediterrâneo. São duas potências imperialistas que estão muito próximas uma à outra. Isso quer dizer, o choque necessariamente vai acontecer. Nós temos, acelerando, 3 guerras púnicas. As guerras púnicas são divididas em 3 momentos diferentes. Os 3 momentos são vencidos por Roma, portanto, já antecipo que Roma vence as guerras púnicas. Agora, por que púnica? Isso é importante. Púnica, por quê? Guerra entre Roma e Cartago são as guerras púnicas. Porque os romanos chamavam os cartagineses de Punici, de Poenici, que é fenício, que é Fenícia. Os fenícios, um povo bastante antigo, mediterrâneo, que fundaram a cidade de Cartago, portanto fazendo referência aos fenícios. Essa guerra é chamada de guerras púnicas. Sobre essa guerra a gente tem 2 personagens bastante importantes ali. O primeiro deles que eu quero mencionar é o grande protagonista da Segunda Guerra Púnica, que é o Aníbal Barca. Aníbal Barca é um grande general romano que odiava Roma e por muito pouco não destruiu a cidade de Roma. E o outro é o general romano responsável por destruir as pretensões de Aníbal na Segunda Guerra Púnica, chamado Cipião, o Africano. Um romano que, após a Batalha de Zama, destruiu praticamente a cidade de Cartago, subjugando a cidade de Cartago. A Primeira Guerra Púnica acontece por um confronto na Sicília, a Segunda Guerra Púnica é vencida pelos romanos, a Segunda Guerra Púnica, Cartago quase vence Roma com Aníbal, mas é destruída por Cipião Africano, e a Terceira Guerra Púnica acontece um pouco depois. Acontece somente praticamente para destruir completamente a cidade de Cartago, que hoje não existe, evidentemente, existe apenas em ruínas, beleza? E aí, pessoal, para a gente finalizar, não vai poder a gente falar tudo, evidentemente que é muito assunto, a gente não vai chegar no período imperial para mencionar apenas o período republicano, né? Então falamos sobre a monarquia e a República Romana, a gente tem que lembrar do início do fim da República Romana. Lembre-se que durante a República Roma vai se expandir territorialmente, vai se tornar o grande poder imperialista no Mediterrâneo, é o chamado Mare Nostrum, mas isso vai levar a consequências importantes também. E uma dessas consequências é o empobrecimento da população camponesa. Lembrando que naquela altura, Roma não tinha um exército profissional, e os camponeses eram obrigados a ir para a guerra de alguma maneira e até custear o seu armamento, custear a sua ida para a guerra. A expansão romana, a vitória sobre Cartago, por exemplo, vai gerar muita riqueza, vai trazer muita mão de obra escrava, mas evidentemente vai estar concentrado em uma parcela mais privilegiada da população. De uma maneira geral, a população romana vai se empobrecer, vai ficar sem terras. A pequena propriedade romana vai falir. E aí que aparecem 2 sujeitos importantes, são os irmãos Graco, beleza? Os irmãos Graco, eles são tribunos da plebe, que vão lutar pelos direitos plebeus de terem suas próprias terras, beleza? Nesse momento de fuga do campo e população empobrecida no meio rural romano, por conta dessas conquistas e o monopólio da riqueza, e nós temos, por exemplo, também a criação do panis circenses, ou a política pão e circo, aquela política famosa dos imperadores romanos depois, de agradar a população com alimento, celebrações, e de alguma maneira fazer com que a população esqueça dos seus reais problemas. É importante que vocês lembrem, mas eu não consegui mencionar aqui o final da República, mas é justamente nesse momento de convulsão social com os irmãos Graco, depois com a revolta de Espartacos, que nós vamos observar uma coisa: gradualmente
o Senado romano vai perdendo importância diante da força cada vez maior dos generais romanos. É a partir desse momento, com o enfraquecimento do Senado, o aumento da importância dos generais romanos, que nós vamos ter o fim da República Romana, finalmente lá em 27 a.C., com a ascensão de Otávio Augusto, o primeiro príncipes, o primeiro imperador romano, o primeiro príncipes. E aí nós teremos o fim da República e o início do período imperial. Infelizmente, nós não vamos conseguir falar sobre isso. Roma realmente é muita coisa e já não falou sobre bastante coisa, mas fizemos um apanhado geral aqui sobre coisas importantes, principalmente a respeito da monarquia romana e a respeito da República Romana, incluindo as famosas guerras púnicas. É isso, pessoal. Obrigado pela atenção. A gente se vê por aí e depois a gente continua. Beleza? Valeu!